aí, bora bater um papo sobre por que fazemos o que fazemos? Antes da gente começar diretamente no desenvolvimento do assunto, deixa eu te contar uma história aqui. Ó, que eu tô contador de história aqui nos últimos vídeos. Eu me converti em 2016 e, como eu já falei em algum vídeo aqui, eu tive um impacto muito significativo com o evangelho já no começo da minha conversão. Desde novo convertido, eu comecei a pregar nas praças, ir em hospitais para orar pela galera, pregar nas escolas e etc. Mas em 2020, Deus começou a confrontar o meu coração. E em um certo dia ele me perguntou: Renan, por que você faz o que você faz? Eu me lembro de ter ficado um pouco frustrado quando Deus me perguntou isso, porque eu não consegui responder diretamente assim. E por não conseguir responder diretamente, demorar alguns bons segundos, isso me trouxe uma indignação, porque como que eu não conseguia diretamente responder por que eu faço tudo que eu faço? E naquela época eu já vivia uma vida muito ativa na igreja, eu participava de tudo que dava para participar, já estava liderando célula e tudo mais. E isso foi o que mais me deixou frustrado, porque parecia que depois de um tempo aquilo começou a ficar normal e eu já nem conseguia mais responder o porquê que eu estava fazendo tudo isso. Deixa eu te perguntar, você já viveu isso na sua vida? Esses confrontos do Senhor que colocam em xeque a maneira como você está vivendo? É incrível, cara, como a gente tem uma facilidade para se perder ao longo do caminho. Quando a gente lê o Velho Testamento, a gente fica meio indignado, né? Porque a gente olha o povo sendo conduzido do Egito para a terra de Canaã, mas naquele deserto ali o povo começa a murmurar contra Deus, um Deus tão bondoso que conduz eles com tanta graça, e a gente vê eles murmurando, trocando o Deus verdadeiro por outros deuses, né? E eu terminei de ler Oséias agora e é muito forte, né? Como a gente vê a indignação de Deus com o povo, mas ao mesmo tempo a misericórdia dele, né? E aí lendo a gente fica indignado, assim, como que o povo pode trocar esse Deus verdadeiro, um Deus tão amável, tão bondoso, e se prostituir, se vendendo para outros deuses? Mas a verdade é que nós somos esses também, né? A gente se esquece de Deus e o pior, né? Nós nos esquecemos dele vivendo uma vida para ele. E por que eu tô te falando todas essas coisas aqui? Porque foi exatamente isso que Deus confrontou no meu coração em 2020. Eu havia me perdido de Deus mesmo vivendo uma vida para ele. Eu me perdi de Deus quando eu esqueci porque eu orava, porque eu pregava, porque eu ia à igreja, porque eu lia a minha Bíblia e porque eu fazia todas as coisas que eu fazia para ele. Todas aquelas coisas que tinham começado com um propósito existencial muito forte se tornaram superficiais. E por mais que eu continuasse a viver uma vida ativa para o Senhor, na igreja, liderando e tudo mais, já não era mais para ele que eu estava vivendo. Mas tudo isso não é novidade. Nós podemos ver em toda a Escritura Deus confrontando o povo nesse sentido. Mas talvez dentro de toda a Escritura o exemplo mais claro para mim de tudo isso está em Efésios 2, na exortação de Jesus à igreja de Éfeso. Vamos ler lá. Apocalipse 2:2 diz assim: sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Aí o versículo 4 diz assim: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. É muito interessante como Jesus começa a carta para a igreja mais frutífera daquela época, que era a igreja de Éfeso. Ele começa dizendo: sei de tudo o que você faz. E ele continua dizendo que aquele povo trabalhava arduamente para o Senhor, discerniu as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não eram, descobriu que eram mentirosos e até sofreu pelo nome de Jesus com muita paciência. Vamos falar a verdade, qual pastor não amaria liderar uma igreja de gente assim? Gente que sofre com paciência, cara, gente que tem compromisso com a verdade, gente que vive uma vida de santidade. Essa era a igreja de Éfeso. Mas todas essas coisas que nós consideramos extraordinárias, Jesus reprova por causa de uma coisa só. Eles esqueceram porque faziam tudo o que faziam. Eles perderam o amor. Você tem noção do que Jesus está pedindo para essa igreja, que é a igreja mais frutífera, a igreja mais forte do Novo Testamento? Jesus está olhando para essa igreja com todas essas qualidades e pedindo para eles darem passos para trás e voltarem até onde caíram. Isso tudo mostra para nós que os olhos de Jesus podem ver muito além do que a gente vê. O olhar de Cristo penetra até o nosso coração e é a partir desse lugar do coração que ele valida se o que nós estamos fazendo faz sentido ou não. Porque para Jesus, mais importa o porquê fazemos tudo que fazemos. Eu queria que em algum momento da sua vida você parasse para perguntar para as pessoas que não conhecem a Jesus por que elas fazem tudo que fazem. E eu duvido que de 100% das pessoas que você perguntar, pelo menos 1% responda algum motivo que toque a eternidade. Todos na Terra buscam
motivos significativos o bastante que possam embasar a vida. E nós sabemos que nada nessa terra pode preencher o vazio existencial que está dentro do homem, porque o buraco que existe dentro de nós é do tamanho de Deus apenas. Mas a grande questão aqui não é o ímpio, a grande questão aqui somos nós, é sobre nós que nós estamos falando. Se o porquê fazemos cada coisa que fazemos a Deus diz respeito a essa terra apenas, em nada nós nos diferimos dos ímpios. Se o motivo pelo qual você ora, jejua, lê a Bíblia é apenas para cumprir mais uma rotina na sua vida com Deus, fala para mim o que sua vida tem de diferente do ímpio. Se o motivo pelo qual você vai à igreja é apenas porque você já não tem mais amigos do mundo e depois que você se converteu, a sua programação de fim de semana mudou, me diz qual que é a diferença. Todas as vezes que nós perdemos a eternidade dos nossos olhos e dos nossos corações, nós nos desviamos de Deus. Porque o que torna viva a nossa fé é a convicção da ressurreição dos mortos. É a convicção de que a nossa vida não termina aqui. E tudo que nós fazemos hoje aqui é apenas uma semente daquilo que um dia faremos com ele. Em 1 Coríntios 15, 16 e 17, Paulo disse: "E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados." Presta atenção nisso aqui. A nossa fé só é útil para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor quando a nossa vida tem cor e tem cheiro de eternidade. Quando as pessoas nos sentem e nos ouvem, elas precisam conseguir enxergar em nós uma vida além dessa. Porque a verdade é que se isso não existir em nós, a vida do mundo sempre vai ser mais interessante, cara. Chegou a hora de eu e você colocarmos os nossos corações e as nossas mentes diante de Deus para serem provadas nas suas motivações. Eu e você não podemos viver iludidos, cara. A gente não pode achar que só porque a gente vive a vida ativa na igreja, porque a gente lidera, porque a gente faz devocional todos os dias e vive uma vida cheia de tarefas, Deus está nos aprovando. Não foi assim que ele avaliou a igreja de Éfeso e certamente não é assim que ele está avaliando a minha e a sua vida. Chegou a hora de eu e você orarmos como Davi orou no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, onde ele diz: "Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno." Nossa mente e o nosso coração precisam passar pelo raio-x de Deus para detectar se as nossas motivações estão quebradas. Eu e você, cara, precisamos clamar a Deus todos os dias para que Ele nos guie pelos caminhos que levam à eternidade. Se isso edificou a sua vida, não deixe, por favor, não deixe de compartilhar com alguém, porque isso pode edificar a vida de mais pessoas e vamos espalhar essa mensagem da eternidade. E se você ainda não se inscreveu, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo também todas as vezes que sair algum vídeo novo. Então é isso, meus amigos. Vamos viver sem medo uma vida para a eternidade.